Quem cuida da mente, cuida da vida. Evento comemorativo ao Janeiro Branco está em sua terceira edição. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso podcast de hoje, saúde mental. Por isso convidamos a Maria Marlene Faria, que é psicóloga clínica. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Márcio. Estamos aí. A ideia é falar de saúde mental, né? Então vamos começar contando do início. Como é que surgiu a ideia para esse evento, que está em sua terceira edição? Como é que surgiu aquele estalo, aquele insight? Opa, precisamos criar essa atividade aqui em Caxias do Sul. Então, Márcio, ao longo da minha vida como servidora pública, que eu hoje sou aposentada, né? Eu sempre organizei muitos eventos, né? Eu acho que a vida é um evento. Né? Então, assim, ó, quando tu tem que ir para um evento, tu já vai aberto para aprender alguma coisa. Então, já faz alguns anos que tem essa campanha, o Janeiro Branco de Prevenção de Saúde Mental. Então, foi eleito, assim como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Janeiro Branco está começando o ano, está tudo branco, né? Vamos falar como está a nossa saúde mental. Será que a gente está se cuidando, vivendo mais para a gente ou mais para os outros? Como é que está o equilíbrio do dar e receber e tal? Então, há 3 anos atrás, eu pensei, por que não começar a fazer um evento para falar de saúde mental no Janeiro Branco? Então, já é o 3º ano que a gente faz para poder trazer diferentes temas da saúde mental e mexer com isso, né? Mexer, que a ideia do Janeiro Branco, da campanha, é ter diferentes espaços para falar de saúde mental, para que a gente crie essa cultura de que falar de saúde mental é como dizer, eu vou ao dentista, eu vou para academia, eu vou lá no oftalmo, que não é essa coisa, ai, mas isso é coisa de louco, mas isso vão achar que eu tô o quê? Que eu sou problemática. Então é isso que a gente quer romper com esse evento, com essa campanha. Ainda tem esse estigma, né? Mesmo nos dias de hoje, com toda a informação de que quem procura ajuda é louco. Isso vem de muito longe, né? Isso vem desde o tempo dos manicômios, né? Que aquela pessoa que fosse diferente, que fosse mais expansivo, mais explosivo, não era normal, né? Então era o patológico, ela era diferente dos outros. E hoje, então, a gente vive uma sociedade que a gente precisa desmistificar, porque ser diferente também é ser normal, né? Então, aquela pessoa que às vezes é muito expansiva, muito brincalhona no jeito de ser, de se vestir, não necessariamente ela é louca, ela é autêntica, ela é intensa. Então, nós precisamos falar sobre essas coisas para entender que ser saudável é ser você, é ter o direito de ser você. Ser saudável é dizer, eu preciso de ajuda, eu ando meio estranho aqui, ó. O amigo diz assim, eu disse para uma amiga esses dias, que é psicóloga, eu disse, amiga, eu te amo muito, eu tenho te percebido muito diferente, tu precisa voltar para a psicoterapia. E ela me agradeceu e voltou. E é psicóloga. Então, a gente tem que entender que ser humano é acolher as nossas fraquezas. Tu falou em equilíbrio. Quando é que a gente sabe que precisa de ajuda? A gente sabe quando está com uma dor de barriga, às vezes é só tomar um remedinho, mas aperta mais, ele diz, opa, pode ser algo pior, eu vou procurar um médico específico. Mas em questão de saúde mental, como é que a gente sabe que não é só uma tristeza passageira, que não é só uma indisposição com alguma situação? Como é que a gente sabe que está num quadro que precisa de tratamento, de ajuda? Bom, eu digo que com a pandemia nós chegamos à conclusão que a pergunta mais importante para ver como está a saúde mental é como está o teu sono. Porque com a pandemia piorou muito o sono das pessoas, mudou muito a rotina. Então, eu sempre pergunto para a pessoa, como está teu sono? Eu não durmo. Eu durmo 3 horas por noite, eu só durmo à base de remédio, já é um sinal de que a saúde mental não está boa. Porque se você não dorme bem, a tua atenção vai ficar ruim, tu vai ficar irritado, tu vai ficar com menos memória, vai ficar cansado e aí já muda o teu comportamento, né? Então, sem pensar mais uma coisa, se a pessoa não dorme das 11 às 4 da manhã, ela não desenvolve a melatonina, que é o hormônio do sono. Então,
sono ruim, uma coisa de que já alguma coisa não está bem, porque já vai te deixar ruim em outras coisas, irritação, cansaço. Como o exemplo da depressão, que é o mais comum, a pessoa está se isolando, só chora há mais de 2 meses, não quer falar com ninguém, não quer se arrumar, não quer tomar banho, não quer escovar os dentes, não quer sair para fora de casa, tristeza, está tudo cinza, está tudo sem graça. Às vezes era uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito sociável, aí esses sintomas por mais de 2 meses já é um quadro de depressão. Então, a gente precisa ter a humildade de reconhecer: eu estou diferente, eu preciso de ajuda. Ou as pessoas que estão perto, que nos amam, dizer: fulano, tu estás diferente, vamos buscar ajuda, porque às vezes a pessoa não vai sozinho. E o projeto que eu tenho, que é de palestras, a gente já fez várias lives, e é agora o projeto, e eu, né, o organizador do evento, é que a gente possa falar com naturalidade de saúde mental, não ter medo de dizer: eu tô triste, eu não durmo, eu penso em me matar, porque aí eu vou buscar ajuda. Se eu não falar, eu não vou buscar ajuda. Ou eu vou quando eu estou no buraco, já querendo me matar. Falando em pandemia, andando pelas ruas, eu percebi algo, né? Não sei se estou viajando, mas a questão das máscaras e o quanto a gente perdeu o sorriso das pessoas. Isso, entre tantas coisas, né, que a pandemia impactou, também tem essa questão, a gente de dar o toquezinho, não poder abraçar, e também de estar sempre com a máscara e não de perder esse aspecto do sorriso. Então, hoje é o dia do riso, né? A gente pode rir, né? Dia 18, então, é o dia do sorriso. Eu vi hoje numa postagem de uma psicóloga que hoje é o dia do riso, né? Então, quem é bem-humorado, mais sorridente, são pessoas até com uma saúde mental boa. Eu já trabalhei com muita gente bem-humorada, que são pessoas mais flexíveis, que não são tão rígidas. Agora, quando tu fala da máscara, a máscara já é o sinal da tristeza da pandemia. Ninguém vê o sorriso de ninguém, né? Então, sempre a gente precisa pensar: eu tô nervosa para uma situação nova que me deixa ansiosa, eu vou lá na TV, eu vou atender alguém. Abre um sorriso. Um sorriso abre portas. Um sorriso acolhe. E isso foi o que a máscara, né, a pandemia nos tirou. O afastamento da máscara, o afastamento do abraço. Mas nós podemos manter as nossas relações afetivas ligando para as pessoas, mandando um vídeo, dando risada, sorrindo, mandando um áudio, ouvindo a voz do outro. E eu acho que na pandemia a gente reaprendeu a ligar para as pessoas. Porque só manda texto ou manda áudio. Vamos ligar para as pessoas. Eu quero saber como é que tu tá, eu quero ouvir a tua voz. Mensagem de vídeo, chamada de vídeo, né? Isso. Então a gente se aproximou também através da internet, né? Das tecnologias, porque nós estávamos nos distanciando muito, né? Eu digo que eu tenho 54 anos, eu sou do tempo da carta, né? Então, quando a gente escrevia carta, a gente via a letra da pessoa, a gente ligava mais para a pessoa, porque a gente não tinha WhatsApp, a gente marcava encontro, a gente ia visitar nos domingos as pessoas. Qual é o parente que nós vamos visitar domingo? Nós vamos lá almoçar na casa do tio fulano de tal. Hoje não se faz mais isso. As pessoas estão muito isoladas. E aí, eu acho que a pandemia nos faz pensar muito isso, como estão os nossos relacionamentos, né? E essa relação pandemia versus tecnologia versus saúde mental. O que tem esse lado bom da chamada de vídeo, mas também tem, acho que, um excesso de telas, né? De fugir, né, da pandemia, mas se esconder ali atrás de serviços de streaming, de redes sociais. O que isso está impactando? Na verdade, hoje a gente pode pensar por nós, né? É como se o celular fosse uma parte do nosso corpo, né? Se você ficar 15 minutos sem olhar o celular, parece que alguma coisa está faltando. Eu sou bem ansiosinha, assim, então eu trabalho muito pelo WhatsApp. Ontem a menina que trabalha comigo, que faz os folders, o dia inteiro ela não me respondia. De noite eu disse assim para ela: tu quer me matar?
O dia inteiro, tu não sabe que eu sou ansiosa, que eu sofro? Como que tu não me diz, sim, não sei o quê? Diz alguma coisa. Então a gente criou esse meio de comunicação que a gente não fica longe dessa parte do nosso corpo. Então o que acontece? Nós precisamos ter consciência de que o celular está ao nosso serviço, como as mídias sociais, e não nós dependente a serviço. Porque senão, já tem estudos que dizem que quem usa muito a internet está ficando menos inteligente. Porque aí o que acontece? Tu não tem mais coisas manuais, tu exercita menos a criatividade, parece que é tudo muito rápido, que é tudo muito fácil. Tudo, o mexer dos dedos resolve tudo. E aí tem uma outra coisa preocupante, né? Os estudos de dependência de internet mostram que fazer esse movimento na tela dá a mesma sensação de prazer como usar uma droga, fumar um cigarro, usar o álcool. É um vício como qualquer outro quando tu está dependente de internet. Quantas pessoas não conversam? Um casal está em casa, está no restaurante e estão os dois no celular. Se mandam mensagem pelo WhatsApp um do lado do outro, né? Tu fez tal coisa. Então, aí, Márcio, já é o exemplo de que a tecnologia tá dominando as pessoas. E é nós que temos que dominar a tecnologia. Nós não podemos perder o humano. Nós estamos daí nos desumanizando. Porque como humano, se eu fico só na tela, eu não percebo que o Márcio está triste, que trabalha do meu lado. Eu não percebo que o meu filho tá diferente. Por que o meu filho só fica no quarto? Ainda os pais, para piorar, colocam uma TV em cada quarto. Um tá no videogame, outro tá numa TV. Não, tem países, eu já vi num congresso de psicologia, não me lembro qual é o país, que é proibido ter mais do que uma televisão. As famílias só têm uma televisão por casa porque as pessoas têm que conviver. As crianças têm que conversar com os pais. Eu, na minha casa, só tenho uma TV e não vai ter mais que uma. Porque o que acontece? A gente vai perdendo o controle dos filhos porque o filho está trancado no quarto. Em que lugar da internet ele anda? Não sei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que nós possamos ter esse equilíbrio entre o real e o virtual. Bem pensado. Essa questão do equilíbrio entre o virtual e o real, também puxando mais ali para as redes sociais, um aspecto é o viciante ali de ficar passando, tem essa coisa também da sensação dos likes, das visualizações, sim, né? Uhum. E a gente percebe que tem muitas pessoas aí que têm milhões de seguidores, milhões de visualizações, passam a sensação de uma vida perfeita. Muita gente do outro lado fica, minha vida não é assim, acentua os quadros de depressão, e do outro lado, a pessoa que está passando a vida perfeita também, a gente ouve falar que tem quadros de depressão, muita gente cometeu suicídio, enfim, o que dá pra gente falar dessa questão? Eu acho muito sério isso, né? Essa vida, a vida das mídias sociais, né? A vida perfeita, a vida que a gente mostra só o que é bonito, a vida que as pessoas ficam competindo, né? Quantas pessoas, por exemplo, no Natal, fim de ano, não gostam de estar com as famílias, mas todo mundo começa a postar que está com a família. Então, as pessoas começam a se deprimir, mas eu não quero estar com a família, eu não tenho família, eu prefiro, tem gente que prefere ficar sozinho. Então, aí, eu acho que o pior das mídias sociais é essa espécie de normatização do comportamento. Todo mundo agora posta foto do Dia da Criança. Todo mundo agora não sei o quê. Gente, nós não somos robôs. E eu não preciso me sentir na obrigação também de postar tudo o que eu faço, porque aí eu estou deixando de viver porque eu tenho que fotografar e postar. Então, quando a gente trata as pessoas no consultório, o que a gente tem que ensinar para as pessoas? A ficar presente para diminuir a ansiedade, a viver o presente, a desacelerar, a ir lá para um parque, para embaixo de uma árvore e ficar ali contemplando, porque a pessoa está sempre produzindo. Até quando ela está no lazer, ela tem que produzir a foto para postar. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com essa ditadura da felicidade, né? Porque é mentira.
nem tudo aquilo que está ali é verdade. E aí as pessoas ficam se comparando. Bah, mas olha a vida da fulana, ai, a minha vida é uma M. E não é verdade muitas vezes. Atores, músicos, né, de sucesso mundial que a gente conhece dentro do Hollywood, dentro do rock, da música pop, que a gente sabe, nossa, que vida perfeita, tem tudo que provavelmente eu nunca vou conquistar. Cara, cometeu suicídio. É porque o que acontece? Todos nós temos um vazio existencial. Um vazio que também, de certa forma, eu acredito que é espiritual. Então, quando tu quer se nutrir só disso que vem de fora, só disso que depende do outro, como é que tu vai manter tudo através disso? E quando falta isso? Ou quando tu tem tudo isso, como tu diz, tu é famoso, tu tem tudo, mas isso tem algum vazio, alguma coisa que isso não supre. Só que tu não pode falar para alguém porque tu é o cara. E aí sustentar isso, é caro sustentar, estar sempre bem. Aí tu acaba ficando mal, adoecendo, mas tu não fala para ninguém, não busca ajuda, tira a vida. Porque isso vira uma dor insuportável que tu não quer mais conviver e tu tira a vida. Falando em vazio existencial, vazio espiritual, também tem aqueles que chegam e dizem, principalmente líderes religiosos, tu tá assim porque não tem Deus no coração. Do outro lado, tem a ciência que não, é só a base de remédio, tu vai resolver isso. Acho que nem um extremo nem outro. Sim. Existe um equilíbrio aí. Esse é um problema sério. Até eu coordeno em Caxias o corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, que existe há 40 e poucos anos no Brasil, né? E tem núcleos em várias cidades. Então, é um corpo científico onde a gente faz estudos e publicações para dialogar, fazer o diálogo entre psicologia e fé, psicologia e teologia. Por quê? Porque a gente sabe que quando a pessoa vem buscar ajuda, ela traz as suas experiências espirituais, ela traz a sua fé, ela traz tudo, porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, nós não podemos, por exemplo, um líder espiritual, um homem de Deus, como se diz, dizer assim, tudo isso aí é espiritual. Tudo isso aí é porque tu não busca Deus. Não, quando a pessoa está depressiva, por mais que ela seja espiritual, que ela queira ir na igreja buscar Deus, ela, por causa do desequilíbrio químico que está acontecendo no seu cérebro, ela não tem vontade de nada, nem de orar, nem de ler a Bíblia, nem de meditar, nem de nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa está tão mal e a igreja é a UTI, né? A última tentativa do indivíduo. Aí chega lá e diz assim, não, mas a culpa é tua, porque tu não ora o bastante, porque não vai... Não, gente, a pessoa está doente. Tem casos famosos aí de líderes religiosos em nível nacional que passaram, né, por quadros de depressão que todo mundo, opa, mas são pessoas que a gente sabe que estão sempre buscando Deus, estão sempre orando bastante e tiveram o Padre Fábio, aquele outro... O Padre Marcelo. Padre Marcelo. E o Padre Fábio sempre diz, né, não existe régua para dor, a dor é de quem sente. E ele diz o quanto eu era ignorante quando eu achava que depressão era frescura. Eu só vi que não era quando eu tive depressão. E eu agora, quando me pedem ajuda, eu mando para o profissional. Então a gente precisa buscar ajuda e ser um anjo na vida do outro, ajudar as pessoas a não chegarem no adoecimento agudo e buscarem ajuda antes, sem vergonha, né? A questão é que a gente nasceu para ser feliz, a gente não precisa ficar sofrendo, né? Bom, vocês viram quanto dá para falar, né, sobre saúde mental e, claro, a gente tem um tempo restrito aqui no nosso podcast, mas quem quiser acompanhar mais temas relativos ao assunto, ao Janeiro Branco, o evento Quem Cuida da Mente Cuida da Vida, no dia 28, então vamos reforçar o convite e a programação para quem quiser. Okay. O que a gente falou, só uma pincelada aqui, né, desse tema, mas lá vai poder ampliar muito mais. Eu já agradeço, Márcio, pelo espaço, né? É um espaço muito importante, muito nobre, a gente poder ter a TV para... Isso é promoção de saúde mental. É um evento gratuito, das 16 às 21 horas, no Sebrae, no centro. A gente até pode estar divulgando, né, Márcio, o folder, vamos botar o apoio aqui. Sim, o pessoal está vendo da o TV, folder, né? o apoio. Agradecemos o apoio, o espaço. Então, o que a gente quer é dizer,
Falar de saúde mental é normal. Nós não precisamos ficar julgando as pessoas. Ah, aquele cara é depressivo, aquele cara lá é muito ansioso. Ansioso todo mundo é. A gente só precisa aprender a lidar com a nossa ansiedade, porque tem ansiedade positiva e negativa. Então, eu quero agradecer esse momento e convidar todos para poder estar sexta-feira, dia 28 lá e levem pessoas que vocês acham que podem ser ajudadas. O evento é gratuito e você pode ser um anjo na vida do outro também. Muito bem. Maria Marlene Faria, psicóloga, muito obrigado por ter vindo aqui participar dessa conversa. E que em outras oportunidades, faltou ainda muitas questões, a gente pode voltar a conversar, porque tem conversar é o que eu gosto. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada, Márcia. E obrigado a quem acompanhou aqui o nosso podcast aqui pela X-Play TV. Muito obrigado.